paz, estamos aqui de volta com o diálogo sobre design e as simbologias ocultas com Henrique Dias. Agora a gente estava falando do livro na última parte, e aí eu queria emendar aqui para a gente aprofundar um pouquinho sobre o entendimento de design. O que para ti é, nesses anos de vivência, o design, Júlio? O que para você é entender e olhar essa categoria de atuação profissional? O designer nessa era digital é uma ferramenta essencial de expressão, da manifestação do que é abstrato, é a própria forma nos contando, na verdade, sintetizando aquilo que o verbo traz. Então, para mim, uma coisa está intrinsecamente conectada à outra. Esse universo da escrita, esse universo dos pensamentos, da inspiração e dos sentimentos, daquilo que nos impulsiona, a arte do design possibilita a unificação desse cenário que a princípio é abstrato e através da forma do designer a gente começa a ter algo mais palpável, mais tátil daquilo que está em nossa essência. E nesse trabalho aqui com vocês, contigo, com a Jana, com as meninas que já estiveram por aqui também, muito foi movimentado nestes parâmetros dos nossos códigos internos entrando em simbiose e manifestando artes que expressaram aquilo que havia de fato, um diálogo real entre as nossas presenças. Então, o design para mim é isso, é sintetizar uma presença coletiva, por vezes, pode partir de um princípio individual, mas quando a gente chega nesse momento do plasmar a forma daquilo que antes era apenas abstrato, há uma equipe por trás, há um entrelace, há uma teia. E essa teia, ela ganha uma nova semiótica a partir daquela simbologia plasmada. Eu acredito muito nisso, no poder do designer como esse enraizamento e, ao mesmo tempo, o afloramento daquilo que existe internamente em cada um e externamente, a partir do momento que a simbologia nasce. Então, para mim, essa conexão do reino dos arquétipos, daquilo que é imaterial, daquilo que é perene, ganhando vida a partir daquilo que é efêmero, a partir daquilo que nasce das nossas cognições, coletivamente falando, partindo de um princípio individual, aquela semente que nasceu e há necessidade de florescer e exalar sua presença. Acredito muito nesse Muito interessante os símbolos que você traz para elucidar esse contexto do design, porque como a gente estuda na universidade, o design ele começa em algumas etapas diferentes da humanidade. Uma das primeiras é ali com Gutenberg e a prensa, porque a gente até fazia florais e enfeitava a Bíblia, quando fazia com os copistas à mão. Mas quando a gente... Xilogravura. Ele tinha uma prensa mesmo de estilo xilogravura, mas própria de Gutenberg, era a prensa de Gutenberg, e aí ele tinha a preocupação de montar o estilo de arte, que não daria para ser feito só à mão por um copista, mas que desse para ser reproduzido para ganhar uma escala muito maior. Então, essa preocupação de enraizar e florescer, ainda mais que tem muito a ver também com o desenho de florais que a gente tinha. Dá para a gente, me lembra muito a questão arquitetônica dos vitrais que decoravam as grandes catedrais, que era um momento de olhar para a luz cruzando outras cores e se remeter ao divino. Então foi um design de uma forma que fez para enraizar na crença
e florescer naquele aspecto divino. É muito interessante como os signos e símbolos que você traz, ainda que de uma variedade oculta, também remetem a essa potência do que é o design. Outro ponto-chave do design moderno é a Gestalt, feito pela Bauhaus, também lá na Alemanha, que toda uma escola que... toda uma escola, a Bauhaus era uma escola de arte alemã, que ainda existe até hoje, mas teve um impacto muito grande lá no início dos anos 90, que codificou o que hoje até a psicologia estuda como Gestalt, como a relação da forma com a palavra, com o objeto, com a ergonomia, com o uso. Então, é um estudo que entende como que as relações com o objeto, com as coisas, com os materiais se enraizam para que elas possam florescer em melhor performance diante da relação com o meio. Sim. Então, ainda que você não tenha design como profissão, nitidamente você tem o design como um conceito muito bem entendido. Se você for pegar uma peça como o seu livro, para fazer design, você tem que entender que ele vai enraizar e vai florescer novas coisas. Quando eu pego uma empresa para fazer um design, eu olho o que está enraizado, o que pode ser consolidado em diferentes terras, e a partir dali, que tipo de adubos, que tipo de nutrientes, que tipo de alimentação que a gente pode florescer para que aquilo dê frutos, para que aquilo continue prosperando, etc. Então, tem muito uma relação intrínseca com a busca pela relação simbólica das coisas. Porque a partir do momento que a gente fala em criar raízes para florescer, a gente está falando de conhecer o que vai nutrir, de conhecer cada um dos elementos que permite a rega, que permite o florescimento com saúde, e nem sempre os elementos são os mesmos. Se a gente está falando de fazer o design para uma pastelaria, a relação simbólica é uma. Se a gente está falando ao mesmo tempo de uma compreensão divina pela lente do catolicismo, o fazer do design dessas palavras simbólicas é uma relação com o divino outro. Se a gente está olhando para a África e olhando e traduzindo o divino com esses códigos, com essas incorporações, com esses nutrientes, a nossa regra e o nosso florescer no espírito vai ter esse tônus. Então, essa correlação, para mim, me permite ampliar muitos horizontes, tanto na relação profissional quanto na relação espiritual, entendendo esse cruzamento e polaridade entre essas diferentes relações. E ao mesmo tempo que exige derradeiramente a empatia, de forma empírica. Porque se a gente fica o tempo todo projetando a nossa própria realidade no outro, a gente mata o que é singular, o que é autêntico, para encaixar numa realidade que não necessariamente é o lar daquele universo que é único em si mesmo. E então, exige o entrelaçar que vem dessa amizade que a nossa humildade permite. Sem humildade diante da existência, a gente se torna demasiadamente arrogante ao ponto de não permanecer num convívio saudável, aquilo que você mesmo abordou sobre o quão saudável é isso que estamos querendo que floresça. O quão saudável é o solo que essas raízes penetram e se alimentam. E muito interessante a gente falar sobre isso, porque faz alguns anos que tu teve contato com o Instintos Vivos, tu teve contato com a primeira versão dele, e hoje ele já amadurecido, a síntese final do livro tem muito a ver com isso que estamos abordando aqui, de uma forma... Nossa, é impressionante o quão viva é esta egrégora de instintos vivos e o quanto que exige a presença da singularidade de cada um. Por quê? Cada etapa do livro foi escrita diante de presenças que estavam interagindo comigo naquele momento. Então, são
egrégoras vivas de fato, emoções. E toda vez que releio, eu volto para aquele momento se reabre um portal. A poesia é como um portal espiritual, de fato. E então, cada pessoa que floresce em nosso jardim contribui com sua própria tônica. E esse entrelace que estamos fazendo, esse tecer através do verbo, é uma forma que eu tenho de estar presente, estar viva diante daquilo que sou. E essa ferramenta, essa nossa comunhão, essa nossa singularidade nos permite contribuir cada um com uma parte daquilo que podemos chamar de obra. Porque se a gente pensa em obra, a gente está conectado a um legado. E o legado é para que outros tenham acesso, para que outros possivelmente se reconheçam ou se vejam em contraste, o que também é válido. Nem tudo o que a gente vê, a gente precisa ser. E não é porque não faz tão parte da gente assim, aquela singularidade, quer dizer que é o desrespeito que a gente precise regar aquele momento. Então, nesse universo tóxico que hoje se tornou essa interação digital, a gente tem a chance de plasmar essa nova dinâmica que, de fato, quer a presença de cada um como de fato é. Mesmo que momentaneamente disfuncional em sei lá que aspectos, mas se essa disfuncionalidade servir para plasmar uma arte, já está valendo muito mais do que essa dor que nos abocanha. Eu acredito muito nessa potência de transformar qualquer inspiração, seja ela densa ou sutil, em algo que vai gravar esse momento no tempo, para mim e para além de mim. Acredito muito nesse poder da criação, da arte. Você trouxe elementos novamente simbólicos muito ricos que tem. E aí eu vou explorar essa relação com o design e dessa relação com o design para os símbolos, para ir fomentando esse nosso tema de hoje. O mundo corporativo tem olhado para essa relação de empatia e humildade, e principalmente no design, dado um nome para essa matéria. UX Design, UX Research. User Experience Design e User Experience Pesquisa. Pesquisa de experiência de usuário, design de experiência de usuário. Porque tem se compreendido cada vez mais a necessidade empírica e constante de se observar empaticamente, através de escuta ativa, pesquisas qualitativas e quantitativas, exatamente este panorama. O que está acontecendo com o que eu estou oferecendo? Seja um produto, seja um negócio, seja um serviço. Qualquer relação disso com o meio. Eu, como negócio, me coloco numa postura mais humilde para dizer, eu não estou oferecendo o melhor, eu sei disso. Então, você me conta o que é melhor para você usar. Porque, às vezes, você prefere uma corrente mais longa do que uma mais curta, uma mais grossa do que uma mais fina. E não é que eu vou só te atender, mas eu vou saber que 20% do meu público consome a mais grossa, 30% do meu público a mais longa, Sim. 25% do meu público a avermelhada, 13% do meu público a amarelada. E, a partir daí, reconhecer melhor a diversidade de flores que eu posso regar para trazer um equilíbrio mais qualitativo entre a minha entrega e o meio ambiente onde ela está sendo gerada. Então, essa necessidade de relação mais empática e humilde tem virado matéria corporativa através do design, como um processo que se criam métodos cada vez mais
acadêmicos, cada vez mais mensuráveis, cada vez mais planilháveis, e montar painéis e dashboards, aonde a gente pode traduzir comportamentos de uma forma cada vez mais rápida. Um exemplo é aquelas perguntas que vocês costumam ver em muitos lugares você recomendaria isso para alguém? Tem uma nota de 0 a 10, de 1 a 10, se você recomendaria isso para alguém. Isso é estrelinhas. Exato. Isso é um tipo de pesquisa de satisfação e experiência. A gente chama de Net Promoter Score. A pontuação de quanto aquilo está disponível a ser promovido pelo usuário. Então, através desse indicador, a empresa, o negócio, reconhece o quanto que aquele produto, para aquela característica de usuário, tem mais ou menos aderência, funcionalidade, capacidade de distribuição. Impacto, né? É uma das formas de avaliar impacto. Porque também se olha impacto através da venda, né, da receita que isso gera, também se olha impacto através dos gastos, através de tempo, através de relacionamento com fornecedores. Se mede impacto de muitas maneiras. E o mais tradicional é se medir por receita. Vendo X, lucro tanto, está gerando. Se eu não lucro, não está gerando. Mas essa é uma postura ainda muito arrogante, dizendo, se você não compra, o meu é porque você não merece. E aí começa a entrar nessa relação de humildade, onde que não tem só a ver de você merece ou não, mas deixa eu reconhecer a qualidade do meu produto. Sim. Então, isso tem muito a ver com essa relação de empatia e humildade que você trouxe do poder que a gente tem em olhar para as magias, para as realidades espirituais e divinas e reconhecer a nossa situação, reconhecer o papel que o nosso negócio, que o nosso produto, que nós como seres estamos no bioma e diante desse reconhecimento nos relacionar. Como você falou, hoje o livro já está outra coisa, porque você se pôs em meio e se pondo em meio você sentiu, percebeu, interagiu, se permitiu modificar e aí transpôs. Opa, aqui, codificou. Permitiu o fruto amadurecer coletivamente, né? Diante de outros frutos tão belos quanto. Com certeza, é isso. E o mundo corporativo tem olhado, o design tem olhado cada vez mais para isso e criado modos de mapear. Hoje tem mapas de empatia, onde a gente coloca característica de sentimentos das pessoas. A gente consegue criar escalas socioemocionais para entender características de renda, características de neurodiversidades e etc. Então... E a questão de como usufruir de toda essa bagagem para ir além do simplório vender algo. Assim, sabe? É tudo isso só para enfiar mais um produto na realidade de alguém? Ou é tudo isso para que, além da venda, a pessoa também exista diante dessa marca?